Meu namorado faleceu em um acidente de carro e os pais dele me culparam, me proibiram de ir ao funeral. Me removeram fisicamente quando apareci e agora estão me perseguindo. Oi Reddit, não sei mais onde colocar isso, minha cabeça está uma bagunça. Meu namorado, Mark, morreu há 3 semanas. Foi um acidente de carro, um caminhão avançou o sinal vermelho e Mark morreu instantaneamente. Estávamos juntos há 5 anos, morávamos juntos nos últimos 3 anos e estávamos conversando sobre nos casarmos no próximo ano. Ele era tudo para mim. Os pais dele, John e Mary, nunca gostaram de mim. Não sei porquê. Sempre fui educada, tentei ser amigável, mas eles sempre foram frios. Mary fazia comentários sobre meu trabalho, sou designer gráfica, dizia que não era uma carreira de verdade. John, na maioria das vezes, me ignorava. Mark sabia que eles eram assim. Ele costumava me dizer para não me preocupar, que me amava e isso era tudo que importava. O acidente aconteceu em uma terça-feira de manhã. Mark estava indo para o trabalho. Ele me ligou uns 10 minutos antes, só para dizer oi, como sempre fazia. Tivemos uma pequena discussão na noite anterior, foi bobagem, sobre tarefas domésticas ou algo assim. Fizemos as pazes antes de ele sair para o trabalho. Ele me beijou para se despedir. Essa foi a última vez que o vi. John me ligou na terça-feira à tarde e ele não disse oi, apenas disse: Mark faleceu, é sua culpa, você tirou sua vida. Fiquei tão chocada que não consegui falar. Ele disse que Mark provavelmente estava chateado com nossa discussão e por isso não estava prestando atenção. Isso não é verdade. O relatório da polícia disse que o motorista do caminhão foi o culpado. John então disse que eu não era bem-vinda ao funeral. Ele disse que se eu aparecesse, me arrependeria. Ele desligou. Fiquei arrasada. Perder Mark já era a pior dor que eu já tinha sentido, e então ser culpada pela morte dele e proibida de me despedir. Chorei por dias. Meus amigos vieram, me ajudaram. Eu os ajudei a planejar um pequeno memorial para Mark com nossos amigos. O funeral estava marcado para a próxima segunda-feira. Pensei no que John disse. Pensei no Mark. Mark iria querer que eu estivesse lá. Ele ficaria tão bravo com os pais dele por isso. Eu precisava me despedir dele e decidi que tinha que ir e não ia deixar que me afastassem disso. Vesti um vestido preto simples. Só queria estar lá discretamente. Fui à igreja e sentei no fundo. Eu esperava que eles não me vissem ou se vissem que me deixassem em paz. O serviço começou, foi muito triste. Eu estava me esforçando muito para não chorar alto. Mais ou menos na metade, Mary se virou. Acho que ela estava procurando alguém e ela me viu. Os olhos dela arregalaram. Ela agarrou o braço de John e apontou para mim. John se virou. Quando me viu, o rosto dele ficou vermelho. Ele se levantou e começou a gritar. O que ela está fazendo aqui? Tirem ela. Ela matou meu filho. Ela não tem o direito de estar aqui. O padre parou de falar e todos se viraram para me olhar. Eu apenas sentei ali, sem saber o que fazer. Estava congelada. Mary começou a chorar, mas era um choro alto e estridente. Ela é má. Ela levou meu bebezinho. 2 homens, acho que eram tios de Mark, irmãos de John, levantaram-se do primeiro banco. Eles caminharam rapidamente em minha direção. Um deles disse: Você precisa ir embora agora. Foi avisada para não vir. Não disse nada e ele agarrou meu braço. O outro agarrou meu outro braço. Eles me puxaram do banco e basicamente me arrastaram pelo corredor. Ouvi as pessoas ofegando e vi o caixão de Mark na frente da igreja. Eu só queria estar perto dele uma última vez. Eles me puxaram para fora das portas da igreja e para os degraus lá fora. Um deles disse: Fique longe desta família, você já causou dor suficiente. Então eles voltaram para dentro. Fiquei ali nos degraus, meu vestido estava bagunçado, meus braços doíam. Senti-me tão humilhada e tão irritada. Eu só queria lamentar. Algumas pessoas do funeral saíram um pouco depois e me olharam com pena, mas ninguém me disse nada. Acabei simplesmente indo embora e voltei para casa. Sei que eles me proibiram, mas ele era meu namorado há 5 anos. Tínhamos uma vida juntos. Eu fui errada por ir ao funeral? Atualização. Oi a todos. Primeiro, obrigado por todos os comentários na minha postagem original. A maioria das pessoas disse que não fui errada e eu agradeço. Ajudou um pouco saber que eu não estava completamente errada. Algumas pessoas disseram que eu deveria ter esperado, e acho que de certa forma esperei. Só esperava que eles tivessem alguma decência pelo bem de Mark. A última semana foi terrível. Depois de ser expulsa do funeral, voltei para o apartamento que dividia com Mark. Parecia tão vazio. Apenas sentei no sofá por horas. Meus amigos me procuraram. Uma delas, Sarah, veio e ficou comigo aquela noite. No dia seguinte, as ligações começaram. Era John, o pai de Mark. Ele me deixou mensagens de voz, me chamou de pior pessoa que já conheceu, disse que eu havia envergonhado a memória de Mark ao aparecer. Ele disse que Mary havia desmaiado depois do funeral por causa do estresse que eu causei. Ele disse que ela não estava comendo e que era minha culpa. Ele disse que eu era egoísta e cruel. Ele me chamou de nomes que não quero repetir e ele parecia completamente desequilibrado. Ouvi as 2 primeiras, depois comecei a apagá-las. Ele ligou cerca de 10 vezes naquele dia. Mary também ligou algumas vezes, ela apenas chorava e gritava que eu havia tirado o filho dela. Às vezes, ela apenas respirava pesadamente no telefone. Bloqueei os números deles. Então eles começaram a ligar de número desconhecido. Parei de atender chamadas desconhecidas e na quarta-feira, recebi uma carta pelo correio. Era de um advogado. John e Mary estão exigindo acesso ao apartamento que dividia com Mark para recolher todos os pertences dele. A carta dizia que eu deveria agendar um horário com eles imediatamente ou eles tomariam outras medidas legais. O apartamento está apenas no meu nome, Mark se mudou para cá comigo. A maioria dos móveis é minha ou compramos juntos.
As coisas pessoais dele, claro, são dele. Eu sempre iria separá-las e dar aos pais dele o que eles queriam, como recordações de infância, álbuns de fotos, coisas específicas que ele possuía antes de nos conhecermos. Eu não guardaria essas coisas, mas a forma como eles estão fazendo isso parece outro ataque. Conversei com Sarah e meu irmão. Meu irmão me deu o número de uma advogada que ele conhece. Liguei para ela e ela disse que eu não tenho que deixá-los entrar sem supervisão, especialmente dado o comportamento deles. Ela sugeriu que eu mesma empacotasse os pertences pessoais de Mark, fizesse uma lista e então combinasse para eles os pegarem em um local neutro ou que um terceiro, como ela, supervisionasse se eles tivessem que vir ao apartamento. Ela também me disse para manter registros de todas as comunicações deles ou tentativas de comunicação. Então é isso que tenho feito. Comecei a empacotar as coisas de Mark. É a coisa mais difícil que já tive que fazer. Cada camisa, cada livro, isso apenas traz de volta memórias. Encontrei o recibo do anel com o qual ele iria me pedir em casamento. Ele havia escondido na gaveta de meias dele e eu não sabia que ele realmente havia comprado. Isso me quebrou de novo. Ontem recebi uma mensagem nas redes sociais da prima de Mark, Laura. Pensei que ela seria solidária, porque ela sempre foi legal comigo quando Mark estava vivo, mas a mensagem dela foi fria. Ela disse que eu estava sendo incrivelmente egoísta e desrespeitosa com John e Mary. Ela disse que eles estão de luto e que eu deveria entender a reação deles no funeral. Ela disse que eu fiz um espetáculo de mim mesma e que Mark teria vergonha de mim. Ela disse que eu deveria dar a John e Mary o que eles quisessem e parar de lhes causar mais dor. Não respondi a ela, apenas a bloqueei também. Parece que eles estão tentando virar todos contra mim. Não estou tentando causar mais dor, eu também estou de luto. Eles agem como se meu relacionamento com Mark não significasse nada, como se eu não significasse nada. Minha advogada vai enviar uma carta ao advogado deles detalhando como os pertences de Mark serão tratados. Ela me aconselhou a trocar as fechaduras do meu apartamento por precaução. Vou fazer isso amanhã. Toda essa situação é um pesadelo e só continua piorando. Não quero o drama deles, só quero ser deixada em paz para lamentar Mark. Mas eles não vão deixar isso acontecer. Não vou deixá-los me pisar. Mark não iria querer isso. Atualização 2, já se passaram mais algumas semanas e as coisas não melhoraram, pioraram muito. Minha advogada enviou a carta ao advogado de John e Mary. Dizia que eu havia empacotado os itens pessoais de Mark, listava as principais categorias de coisas e propunha que o advogado deles pudesse inspecioná-las ou que pudessem ser entregues por um terceiro, ou que eles pudessem vir com o advogado presente em um horário específico. Eu não queria eles sozinhos no meu apartamento comigo. O advogado deles respondeu dizendo que John e Mary acharam minha proposta insultante e inadequada. Eles acreditam que Mark tinha mais bens no apartamento e me acusaram de esconder coisas. Exigiram acesso total para vasculhar o apartamento eles mesmos em busca de todos os bens de Mark, incluindo itens que ele me presenteou, os quais eles agora afirmam que ele apenas me emprestou. Isso é ridículo. A câmera cara que Mark me comprou de aniversário no ano passado, eles estão dizendo que foi um empréstimo. O colar que ele me deu de aniversário, um empréstimo. Eles estão dizendo que qualquer coisa de valor deve ter sido dele e que ele não teria simplesmente me dado. As ligações começaram novamente, desta vez principalmente de Mary. Ela deixava longas mensagens de voz divagantes. Às vezes, ela chorava por Mark, às vezes me xingava, me chamava de ladra. Em uma mensagem ela disse: "Espero que você não consiga dormir à noite pensando no que você fez com Mark e no que você está fazendo conosco. Você é uma parasita." John enviou algumas mensagens de texto, uma delas dizia apenas: "Você não vai se safar dessa." Eu salvei tudo. Minha advogada disse: "É bom que estou documentando tudo." Troquei as fechaduras como minha advogada sugeriu, foi uma boa ideia. Na última terça-feira, estava voltando do trabalho e enquanto caminhava em direção ao meu prédio, vi Mary parada perto da entrada. Ela estava apenas olhando para minha porta. Meu coração disparou e parei. Ela me viu e começou a caminhar rapidamente em minha direção. Ela gritou. "Você não tem o direito de estar na casa dele." Eu disse: "Mary, este é o meu apartamento, por favor, me deixe em paz." Ela se aproximou do meu rosto. "A casa dele. Mark pagou por coisas aqui. O espírito dele está aqui e você está profanando." Tentei desviar dela, ela me bloqueou. "Queremos as coisas dele, todas elas. Você as roubou." Eu disse. Ofereci devolver os pertences pessoais de Mark através de nossos advogados. "Você precisa ir embora." Então ela fez algo que eu não esperava. Ela agarrou meu braço, as unhas dela cravaram na minha pele. "Você vai me deixar entrar?" Ela gritou. Puxei meu braço. "Não, saia de perto de mim." Ela começou a chorar e então meio que desabou no chão, ali mesmo no corredor do meu prédio. Ela estava chorando alto. Meu bebê. Meu bebê. Ela o está mantendo longe de mim. Ela o matou e agora está roubando dele. Um vizinho abriu a porta e eles viram Mary no chão e eu parada ali. Devo ter parecido chocada. O vizinho perguntou se estava tudo bem e antes que eu pudesse responder, Mary olhou para o vizinho com lágrimas escorrendo pelo rosto e disse: "Ela não vai me deixar ter as coisas do meu filho falecido. Ela é horrível." Eu apenas disse: "Ela não está bem." Pedi para ela ir embora. O vizinho parecia confuso.
Eu disse ao vizinho que chamaria a polícia se Mary não saísse. Mary então se levantou e saiu correndo do prédio, ainda chorando alto. O vizinho olhou para mim e eu apenas balancei a cabeça e entrei no meu apartamento. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui colocar a chave na nova fechadura. Liguei para minha advogada imediatamente e ela ficou muito preocupada. Disse que isso é assédio e que está enviando outra carta ao advogado deles exigindo que parem todo contato direto e se comuniquem apenas por canais legais. Ela também mencionou que uma ordem de restrição pode ser necessária se isso continuar. Alguns dias depois, descobri por um amigo em comum de Mark e meu, alguém que eu também pensava ser meu amigo, chamado Alex, que John e Mary estavam contando a todos que eu era abusiva com Mark. Eles estão dizendo que eu o controlava, que peguei todo o dinheiro dele e que a discussão que tivemos na noite anterior à ida dele foi eu expulsando do apartamento. Alex disse que não sabia no que acreditar, mas que John e Mary eram muito convincentes em seu luto. Ele disse que talvez eu devesse apenas dar a eles tudo o que querem para fazer as pazes. Eu disse a Alex que John e Mary estavam mentindo e que ele não era muito meu amigo se acreditava neles em vez de mim, que me conhecia e ao Mark há anos. Eu disse a ele que Mark e eu tínhamos um bom relacionamento e ele sabia disso. Ele apenas murmurou algo sobre pais em luto e compreender a dor deles. Desliguei na cara dele. Mais uma pessoa com quem eu pensei que poderia contar se foi. Parece que eles estão sistematicamente tentando destruir minha vida e minha reputação. Empacotei mais coisas de Mark, apenas os itens pessoais óbvios. Coloquei-os em caixas e tirei fotos de tudo. Enviei as fotos para minha advogada. Não vou dar a eles meus pertences pessoais ou presentes que Mark me deu. Isso é insano. Sinto que estou vivendo sob um cerco e estou constantemente olhando por cima do ombro. Toda vez que o telefone toca com um número desconhecido, meu estômago despenca. Não estou dormindo bem, mas não vou ceder. O que eles estão fazendo é errado. Atualização 3. Olá novamente, não sei por que ainda estou postando isso, talvez apenas para desabafar. A situação escalou ainda mais e não vejo fim para isso. Depois que Mary me confrontou no meu prédio, minha advogada enviou uma carta muito forte ao advogado de John e Mary. Detalhou o assédio, o comportamento de Mary e as falsas acusações que eles estão espalhando. Declarou que se eles ou qualquer terceiro agindo em seu nome me contatassem diretamente novamente ou se aproximassem da minha casa ou local de trabalho, nós imediatamente entraríamos com um pedido de ordem de restrição e buscaríamos acusações de assédio. Por cerca de uma semana, houve silêncio e comecei a ter um pouco de esperança de que eles finalmente haviam entendido que precisavam recuar. Eu estava errada e no último sábado, tive que ir ao supermercado. Quando voltei e estacionei meu carro no meu lugar designado na garagem do prédio, notei algo no meu para-brisa. Era uma fotografia. Era uma foto minha e de Mark de um feriado que tiramos há 2 anos. Estávamos sorrindo. Alguém a havia desfigurado e eles haviam riscado meus olhos com uma caneta preta. Haviam escrito assassina na minha testa na foto e debaixo da foto, enfiado sob o limpador do meu para-brisa, havia um pássaro morto. Meu sangue gelou. Isso não eram mais apenas palavras, isso era uma ameaça. Tirei fotos de tudo antes de tocar em qualquer coisa. Então, com cuidado, removi usando luvas que guardo no meu carro para limpeza e coloquei-o em um saco plástico. Liguei para a polícia e 2 policiais vieram. Mostrei a eles a foto e o pássaro. Contei-lhes sobre o assédio contínuo dos pais de Mark, a cena no funeral, o confronto com Mary. Mostrei-lhes as cartas da minha advogada e do advogado deles. Os policiais fizeram um relatório e disseram que era perturbador. Disseram que poderia ser considerado perseguição ou assédio, mas também disseram que provar quem fez seria muito difícil, a menos que alguém os visse. A garagem tem câmeras de segurança, mas nem sempre são confiáveis e a qualidade nem sempre é ótima. Disseram que revisariam as filmagens. No dia seguinte, domingo, eu estava tentando trabalhar em um projeto freelance em casa. Ouvi uma batida alta na porta do meu apartamento. Não esperava ninguém e olhei pelo olho mágico. Era John e ele parecia furioso. Não abri a porta. Eu sei que você está aí, ele gritou. Ele estava batendo na porta com o punho. Abra esta porta. Precisamos conversar. Fiquei em silêncio. Você pensa que pode se esconder de nós? Você pensa que pode roubar as coisas do meu filho e nos difamar para a polícia? Mary está um caco por sua causa. Ela esteve no hospital. É sua culpa. Eu ainda não disse nada. Estava com medo. E se ele tentasse arrombar a porta? Ele bateu novamente, mais forte desta vez. Se você não abrir esta porta, juro que vou entrar. Mark tem coisas aqui. Temos direito. Então ouvi a voz de Mary mais fraca, mas ainda agitada. John, pare com isso. Você vai se machucar. Deixe-me falar com ela. Ouvi alguns barulhos, então Mary estava na porta. Por favor, ela disse, apenas nos deixe ter as lembranças dele. Não temos mais nada dele. Você o tirou de nós. Não tire todo o resto. Por favor, meu coração não aguenta isso. Eu só quero as coisas do meu filho. Parecia que ela estava chorando, mas depois do que aconteceu com a foto e o pássaro, e o comportamento anterior dela, eu não confiava nela. Isso parecia outra manipulação. Liguei para o 190 no meu celular e disse à atendente que os pais do meu ex-namorado estavam do lado de fora da minha porta me assediando, que eu tinha um boletim de ocorrência do dia anterior e estava com medo. John começou a gritar de novo. Ela não vai abrir. Ela é uma bruxa de coração gelado. Você chama a polícia para nós? Nós somos as vítimas aqui. Eles continuaram a gritar e bater na porta por mais alguns minutos. Mary chorava alto, John gritava ameaças, dizendo que me processariam por tudo, que contariam ao mundo o que eu realmente sou. Então os ouvi se afastarem da porta. Fiquei no olho mágico e os vi caminhando em direção ao elevador. John estava apoiando Mary, que estava limpando os olhos.
Eles pareciam um casal em luto e com o coração partido, mas eu sabia o que estavam fazendo. A polícia chegou cerca de 10 minutos depois que John e Mary saíram. Expliquei o que aconteceu e eram os mesmos policiais do dia anterior. Estavam muito sérios desta vez e disseram que as ações de John e Mary eram assédio claro e possivelmente tentativa de intimidação de uma testemunha, dado o meu relatório de ontem. Anotaram todos os detalhes e disseram que tentariam entrar em contato com John e Mary. Aconselharam-me a ir ao tribunal na manhã seguinte para solicitar uma ordem de restrição de emergência. Então, ontem, segunda-feira, passei a maior parte do dia no tribunal com minha advogada. Entramos com o pedido de ordem de restrição. Apresentamos todas as evidências e o juiz concedeu uma ordem de restrição temporária. John e Mary agora são legalmente obrigados a manter distância de mim, da minha casa e do meu local de trabalho. Eles não podem me contatar de forma alguma. Haverá uma audiência em 2 semanas para decidir se uma ordem permanente será concedida. Minha advogada também descobriu que a polícia verificou as filmagens de segurança da garagem. A qualidade era ruim, como esperado. Eles puderam ver uma figura encapuzada e vestindo roupas escuras perto do meu carro na hora que estimei, mas não conseguiram identificar a pessoa. Poderia ter sido qualquer um. Mais tarde naquela noite, depois que a ordem de restrição deveria ter sido entregue a John e Mary, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Era a voz de um homem e ele não disse o nome. Ele disse algo extremamente perturbador e então desligou. Poderia ter sido um dos tios do funeral, eu não sei. Liguei para a polícia novamente e contei a eles sobre a ligação. Disseram que era uma violação da ordem de restrição temporária se fosse John ou alguém agindo em nome dele. Disseram que documentariam isso. Sinto-me presa. A ordem de restrição é apenas um pedaço de papel e eles claramente não são estáveis. Mary esteve no hospital por causa do coração. Parece outra tentativa de me fazer sentir culpada ou de tornar John mais agressivo. Nem sei se é verdade e não me surpreenderia se ela internasse a si mesma por estresse apenas para provar um ponto. Estou com medo e estou me certificando de que todas as minhas portas e janelas estejam sempre trancadas. Avisei meu trabalho sobre a ordem de restrição e o que tem acontecido. Eles têm segurança e disseram que estariam vigilantes. Meus amigos estão preocupados. Sarah se ofereceu para ficar comigo de novo. Não há paz. Eles transformaram a morte dele em uma arma para usar contra mim. Não sei o que eles farão a seguir. O relacionamento, se é que se pode chamar assim, entre mim e os pais de Mark não está apenas piorando, tornou-se perigoso. Não vejo uma saída para isso que não envolva mais conflito. Atualização 4. Já se passaram mais 2 semanas desde minha última atualização. A audiência para a ordem de restrição permanente foi ontem. Não sei o que eu esperava. Até a audiência, não houve mais ligações diretas ou confrontos. Aquela ligação estranha que recebi depois que a ordem temporária foi emitida foi o último contato. Talvez a ameaça de prisão imediata, caso violassem, tenha sido suficiente para mantê-los fisicamente afastados. No entanto, a campanha indireta continuou. Descobri, por meio de outro antigo conhecido de Mark, alguém que de fato se ofereceu para demonstrar simpatia e descrença nas ações de John e Mary. O que foi um pequeno e surpreendente alívio que John e Mary têm postado mensagens vagas, mas claramente direcionadas em suas redes sociais. Coisas como: o luto é mais difícil quando pessoas malignas tentam lucrar com sua perda, e nosso filho era bom demais para este mundo e algumas das pessoas nele. A justiça virá. Eles também postaram fotos antigas de Mark com legendas sobre o quanto sentem falta dele e como estão lutando por sua memória contra aqueles que o traíram. Eles nunca mencionaram meu nome, então minha advogada disse que é difícil afirmar que é uma violação direta da cláusula de não contato, das ordens temporárias em relação a assédio por terceiros, mas é claramente direcionado a mim e projetado para me fazer parecer má para quem nos conhece. O advogado deles também tentou adiar a audiência. Ele alegou que Mary estava muito doente para comparecer ao tribunal, sofrendo de extremo sofrimento emocional e uma condição cardíaca recorrente exacerbada pelas ações da acusada. Minha advogada argumentou que a presença dela não era estritamente necessária para esse tipo de audiência, se o advogado dela estivesse lá, e que o atraso apenas prolongaria meu sofrimento e colocaria minha segurança em risco. O juiz concordou e a audiência prosseguiu. John estava lá com o advogado dele e Mary não estava. John parecia péssimo. Minha advogada apresentou o nosso caso e ela detalhou tudo novamente. O funeral, o abuso verbal, os voicemails, o confronto de Mary no meu apartamento, a foto desfigurada e o pássaro morto, John e Mary batendo na minha porta, a suposta ligação ameaçadora de John após a ordem temporária. Ela enfatizou o comportamento escalonado deles e os policiais que registraram meus boletins também deram depoimento. O advogado de John argumentou que John e Mary são pais em luto. Ele disse que as ações deles, embora talvez excessivamente zelosas, eram resultado de imensa dor e do desejo de proteger o legado de seu filho e recuperar seus pertences sentimentais. Ele me pintou como fria e não cooperativa, alguém que estava retendo irracionalmente as posses de Mark. Ele alegou que eu interpretei mal as ações deles e que estava tentando puni-los. Ele até sugeriu que o incidente do pássaro poderia ter sido uma coincidência ou feito por outra pessoa. Em relação às ações de Mary, ele afirmou que ela era uma mãe perturbada, não uma ameaça. Ele disse que a suposta ligação de John após a ordem temporária não poderia ser provada como sendo dele. John ficou muito agitado quando o advogado tentava minimizar as ações deles. Ele se levantou de repente e gritou:
Ela está mentindo. Ela o levou a falecer. Ela é uma caçadora de fortunas, um abutre tentando ficar com o que não é dela. Mark ficaria enojado com ela. O juiz imediatamente pediu ordem. O advogado de John tentou acalmá-lo. John continuou tentando falar, dizendo: "Você não entende o que ela fez à nossa família. Mary está doente por causa dela." O oficial de justiça se moveu em direção a ele. John eventualmente sentou-se, mas estava respirando pesadamente e me encarando com ódio puro. Após um breve recesso, o juiz tomou uma decisão. A ordem de restrição permanente foi concedida. É por 2 anos. John e Mary estão proibidos de me contatar direta ou indiretamente, de se aproximarem a menos de 150 metros da minha casa, do meu local de trabalho ou do meu carro. Eles também estão proibidos de postar sobre mim nas redes sociais, mesmo que vagamente. O juiz foi muito severo ao se dirigir a John. Ele disse que, embora o tribunal simpatizasse com a perda deles, o comportamento deles em relação a mim era inaceitável e constituía assédio. Ele avisou John que qualquer violação da ordem resultaria em prisão imediata. John parecia derrotado e enfurecido ao mesmo tempo. Ao sair do tribunal com seu advogado, ele olhou para trás, para mim. Ele não disse nada, mas seus olhos estavam cheios de ameaça. Foi um olhar que prometeu que isso não havia terminado. "Então, eu tenho a ordem. É um pedaço de papel, sim, mas agora tem mais força. A questão dos pertences de Mark ainda não está resolvida." O advogado deles contatou o meu depois da audiência. Ele disse: "John e Mary estão muito angustiados para lidar com isso agora, mas ainda insistem em receber tudo que pertence a Mark. Minha advogada sugeriu que arranjemos um serviço profissional de mudança, inventário para empacotar e entregar o que identifiquei como itens pessoais específicos de Mark no escritório do advogado deles, às minhas custas, apenas para acabar com isso." Eu concordei e eu só quero que essas coisas saiam do meu apartamento. Eu quero uma coisa a menos para eles se fixarem. A ordem de restrição pode mantê-los fisicamente afastados por um tempo, se forem inteligentes, mas o comportamento deles é tão obsessivo. As supostas doenças de Mary que sempre pioram quando querem escalar as coisas ou bancar a vítima. A raiva explosiva de John, a convicção deles de que sou a culpada por tudo. Não há paz aqui. Não há vitória. Consegui a ordem de restrição que eu precisava para minha segurança, mas vivo com esse medo e ansiedade constantes e de baixo nível. Perdi Mark e então tive que lutar contra os pais dele, que tentaram destruir minha vida, além do luto. Acho que é tudo por enquanto. Não sei se postarei mais atualizações. Não há muito mais a dizer, a menos que as coisas piorem ainda mais, o que espero que não aconteça. Obrigado a quem leu tudo isso. Ajudou um pouco escrever tudo em algum lugar em vez de apenas na minha cabeça. Agradeço às pessoas que me ouviram.